Lady Frieda e o mentalismo. Nós hoje vamos conversar sobre uma artista de mão cheia. Nasceu em 1877, em Londres, sob o nome de Marguerite Frieda Blochon. Mas antes, eu queria pedir para você que se inscrevesse aqui no nosso canal, clicasse no sininho para receber atualizações, desse um joinha e divulgasse o nosso trabalho entre os seus amigos. Logo no começo da vida, ainda jovem, ela já devotada à arte, já pintando os seus quadros, com muita imaginação, com muita criatividade, ela casou-se com um político, Percy Harris, e muda o nome dela para Frieda Harris, e continua com aquele seu trabalho. Ela pintava muito. O marido dela dizia que ela passava quase 12 horas todos os dias pintando, mas ela arrumava tempo para estudar ocultismo. Ela pertenceu aos grupos da Madame Blavatsky. Ela procurava informações em assuntos os mais variados da área, porque nesse período o ocultismo nascia e eclodia na Europa como uma febre que ia contaminando muitas pessoas, enquanto outras voltavam o rosto, olhavam aquilo de uma maneira horrorizada. Mas ela também tinha um aspecto do racional. Então ela foi procurar na antroposofia conhecimentos do homem sábio, como aquela estrutura, aquelas coisas que eram aprendidas dentro das escolas de mistério podiam levar o homem à divindade, ao seu crescimento interior, à sua autodescoberta, revelando detalhes do seu interior. A pintura era para ela uma espécie de um espelho, onde ela projetava o seu mundo interno, com todo o seu simbolismo, com tudo aquilo que ela vinha estudando. Mas ela era uma estudante ávida de conhecimento. Então ela foi buscar a geometria projetiva que foi desenvolvida na Renascença para expressar melhor as suas ideias. E ela como eu disse para você, ela frequentava os grupos de Blavatsky, da Sociedade Teosófica, e ali ela conheceu uma artista chamada Greta Valentini. E essa Greta Valentini tem um papel fundamental nessa história que nós estamos vendo hoje, porque ela é o fator de contato, aquele elo que ligou Lady Harris a Aleister Crowley. Ela conhece Aleister Crowley, apresentada por Valentini. E aí eles começam a frequentar os mesmos ambientes, a conversar em algumas reuniões, e ela tem notícia, tem conhecimento do trabalho que Crowley estava desenvolvendo com o seu tarô, o tarô de Thoth. Ele não estava muito preocupado em criar um tarô com todas as lâminas, com tudo aquilo. Ele havia pensado apenas em redesenhar alguns arcanos maiores. Mas ela ficou tão fascinada com aquilo, com aquele produto. Crowley era uma pessoa muito esperta, muito sagaz, muito farejadora das coisas. E ele tomou conhecimento também do trabalho dela. Percebe que ali havia algo muito profundo que ela sabia expressar, o simbolismo nos seus quadros, nas suas telas, que ela era muito imaginativa. E eles começam a conversar e ela começa a insistir para que ele permitisse que ela pintasse as lâminas, que ela criasse as lâminas. Crowley não estava muito afim. Sim, queria fazer alguma coisa, mas tudo não, e ela tanto amolou, tanto insistiu, tanto quis, que no final ela disse: eu pago para você para desenhar. E o Crowley aceitou. E ela começou a pintar as lâminas do Crowley, que está até aqui são lâminas, é um tarô mais elaborado, né? E ele escreveu de novo o livro de Thoth. Porém, os dois
ela terminou. Estão aqui, as 78 lâminas estão aqui no seu tarô. Mas os dois não viram esse tarô impresso, porque eles morreram antes dele ser publicado. Lady Harry chegou a fazer 3 exposições com as telas de algumas lâminas que ela já havia terminado, mas o tarô só foi impresso mais recentemente, em 1960, muito tempo depois da morte do Crowley, e dela também. Existe uma fofoca que diz que os dois brigaram muito por causa dos direitos da obra. Mas isso é uma conversa, porque eles não ganharam um tostão disso aqui. Não deu nada. Só teve o trabalho dela. E ela queria ficar anônima. Ela não queria que fosse divulgado o nome dela. Mas a convivência com Crowley, ela ficou muito exposta. E todos ficaram sabendo das pretensões e do trabalho que ela elaborou, que era um trabalho muito, muito criativo. Trabalhar com Crowley não era uma coisa muito fácil. Ele era extremamente rigoroso, detalhista, chato. Tiveram obras que ela teve que repetir mais de 8 vezes. E ele não estava fazendo um desenhinho, eram quadros grandes que envolviam muito trabalho. E ela tinha que refazer, e ela, com toda a simbologia que ela tinha dentro de si, acomodada também a toda a simbologia do Crowley. Eles conseguem conciliar as duas coisas e criar uma obra de um simbolismo muito profundo, muito interessante. Eu havia dito há pouco a respeito desse zum, dessa boataria sobre uma dissidência que eles haviam brigado no fim. Não é verdade. Lady Harris foi uma das últimas pessoas a ver Aleister Crowley ainda com vida. Ela o visitou pouco antes da sua morte. E ele estava tão mal, tão acabado, já depauperado, que ele nem a reconheceu direito. E ela participou do funeral dele. E com isso fica claro que não houve essa dissidência, que eles foram fiéis um ao outro durante todo o tempo. Lógico que haviam discussões, em todos os lugares, amigos discutem, divergem sobre determinados pontos, principalmente na rigidez dele, no tocar a sua obra, mas no final eles acabaram unidos. Ela, depois que o marido dela morreu, ela mudou-se para a Índia. Eu considerei Lady Harris como uma mestra do mentalismo, porque ela mostra a possibilidade que a mente tem em evocar imagens do inconsciente e projetá-los com toda a sua simbologia em lâminas, em obras e na vida diária. Isso vale tanto para um artista na criação da sua obra, como vale para as pessoas que executam com amor, com dedicação, as suas profissões, seja elas quais forem. É possível fazer essa ponte de ligação entre o inconsciente e a vida. Essa ponte de ligação de fazer com que todo aquele simbólico que habita os nossos mundos mais profundos possam se refletir na nossa vida, que a gente possa expressá-los para que outras pessoas, ao passarem pelos símbolos que nós deixamos, também sejam despertadas por esta simbologia. Aleister Crowley não era uma pessoa de muitas palavras e grandes elogios, mas ele deixou este texto a respeito de Lady Harris.